Olá, seja muito bem-vindo ao Sementes, um programa trazido até você pelo Departamento de Comunicação da Federação Espírita do Estado de Alagoas. E é uma honra tê-lo conosco todas as quintas-feiras aqui na nossa FEAL TV. Então, vamos plantar mais um grão de vida. Vamos à semente de hoje? A semente de hoje, no dia 16 de maio de 2024, ela nos diz o seguinte: na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável mostrá-lo na própria exemplificação. A semente de hoje, ela pode ser encontrada no livro Caminho, Verdade e Vida, de psicografia de Chico Xavier e de autoria de Emmanuel. E ela é um pequeno extrato do capítulo 19, na propaganda. E que mensagem, né? Então, a gente que vive num mundo onde a gente vê muitas pessoas nos apontando caminhos, nos mostrando o que Deus quer, a vontade de Deus, pela sua própria boca. É importante essa mensagem de Emmanuel quando ele nos coloca que a verdadeira demonstração é no próprio exemplo. E é necessário que nós possamos dar o momento do nosso testemunho. Antes de mais nada, é importante que a gente diga que é perfeitamente natural que a gente queira divulgar para os outros, em particular, para aqueles que a gente gosta, para aqueles que a gente ama, para aqueles que a gente quer bem, algo que está nos fazendo bem. Então, se eu sou tocado pela mensagem do Evangelho, se a doutrina espírita me conforta, me consola, é muito natural que eu queira divulgar, que eu queira falar para as pessoas, contar aquilo, levar a boa nova da minha vida para os outros. Então, isso é muito comum, querer divulgar. Em se tratando da mensagem que é cristã, muitos candidatos a seguidores passam a propagar aos outros as maravilhas da Boa Nova. Isso é natural. No entanto, é importante considerar que falar sobre a mensagem de Jesus e agir no sentido oposto é criar aversão ao invés de interesse genuíno. E é o que a gente vê muitas vezes. Pessoas que sinceramente passam a divulgar, passam a falar de Jesus, mas nos exemplos, no momento em que é chamado ao testemunho, dá o exemplo contrário. Você já imagina alguém que passa o tempo todo falando de paz e no momento de provocação age de maneira belicosa? É incoerente, é contraditório. Então é necessário que a partir do momento que a gente é desperto pela mensagem espírita, pela mensagem cristã, pela mensagem de Jesus, a gente possa também entender que somos chamados ao testemunho da mensagem. Humberto de Campos, ele tem uma frase que eu acho fantástica, né? Na verdade, ele nos traz uma crônica no livro Boa Nova, no capítulo 10, que tem como tema o perdão. E eu sempre gostei muito dessa frase, essa frase sempre me impactou e eu trago aqui para vocês. Ele diz assim: só devemos dizer aquilo que o coração pode testificar mediante atos sinceros, porque, de outra forma, as afirmações são simples ruídos sonoros de uma caixa vazia. Que frase impactante! Então, se o meu coração não pode dar testemunho através de atos sinceros, é melhor eu não falar nada, porque eu serei simplesmente uma caixa vazia emitindo ruídos. Que frase fantástica! Então, é necessário que, para além, né, do despertar consciencial, é necessário que a mensagem de Jesus passe a integrar as normas de conduta da minha vida. É preciso entender que a mensagem cristã não é um compêndio de palavras mágicas que, ao serem proferidas, vão mudar a vida das pessoas.
É necessário abandonar esse aspecto mais místico e entender que o Evangelho é um roteiro seguro para a nossa vida. E para nós, espíritas, qual a importância do testemunho? O testemunho é importante para demonstrar como aplicar os princípios espíritas em nossas vidas cotidianas. Você já pensou? Eu sei que é natural, é muito natural. Muitas pessoas, apesar da doutrina espírita, apesar da imortalidade da alma, ainda, por exemplo, tem medo de morrer. É muito comum, tem medo de fazer a transição, de fazer a passagem. Mas você já pensou um espírita, alguém que prega a imortalidade da alma, desesperado ante a possibilidade de um desencarne? É preciso dar testemunho. É preciso ser coerente. Vocês já pensaram um espírita que entende a mensagem de Jesus sobre o perdão que a gente falou agora há pouco na mensagem de Humberto e de repente, ao ser ofendido, se recusa a perdoar, não consegue perdoar? É incoerente, é contraditório. É por isso que somos chamados ao momento de testemunho. O testemunho também é importante por ser um exemplo positivo para aqueles que estão buscando orientação espiritual. Então, você imagina alguém que está perdido, alguém que está buscando o norte, buscando conforto, ele vai enxergar, né, em nós espíritas, esse exemplo positivo a ser seguido. Né? É aquilo que vai dizer, poxa, mas aquele rapaz, ele agiu de maneira tão positiva, ele é tão tranquilo, ele não me traz uma paz tão grande, ou então ele mudou tanto a vida, o que foi que aconteceu na vida dele? É uma excelente forma de divulgar. Então, o testemunho ele também é fonte de inspiração e encorajamento para aqueles que enfrentam dificuldades semelhantes. Então, muitas vezes eu estou passando por um processo doloroso, eu estou passando por um processo de dor, trazer o testemunho, testemunhar aquilo de acordo com a minha crença, é também encorajar pessoas que estão passando por processos semelhantes a enfrentarem as dificuldades sobre a ótica, sobre o olhar, sobre as ações que a doutrina espírita nos ensina. Você vê como isso é importante, né? É importante porque também podemos, através do testemunho, oferecer insights práticos, baseados não nos conceitos, não na teoria, mas nas nossas próprias experiências. A partir do momento que a gente trilhou aquele caminho, a gente fala com maior propriedade. Dar testemunho é também fazer uma conexão, conectar um com os outros em um nível mais profundo nesse contexto. É fortalecer laços de solidariedade e apoio mútuo. Eu só falo com propriedade quando eu já tracei, quando eu já passei por aquela situação. Aí eu tenho realmente força no meu falar, força porque eu passei por aquele caminho, eu cruzei aquela estrada, então eu conheço os obstáculos. Olha como o testemunho é maravilhoso. Ajudar também os outros a evitar os mesmos erros cometidos. É interessante que muitas vezes os desencarnados, os imortais, os espíritos vêm trazer o seu exemplo para que a gente possa abraçar, para que a gente possa também, vendo os erros que foram cometidos, não trilhar essa estrada de dor. De maneira a resumir tudo isso que a gente está falando, do testemunho, ele é uma maneira poderosa de compartilhar amor, de compartilhar sabedoria e apoio mútuo, ajudando a si e aos outros a progredirem em seu desenvolvimento espiritual e moral. Por hoje foi isso. Mas antes de me despedir, eu gostaria de lembrar que o programa Sementes ele é produzido com muito carinho por uma equipe de trabalhadores do Departamento de Comunicação da FEAL. A gente está aqui, né, e traz a voz e traz o rosto ao programa, mas na verdade ele é fruto do esforço de vários trabalhadores do Departamento de Comunicação. Para eles, a nossa gratidão. As artes contendo as sementes são disponibilizadas nas redes sociais da FEAL, inclusive até antes dos vídeos serem publicados. Então, por isso, lá no Instagram, sigam o @feal.oficial. No Facebook, nós temos a fanpage Fé é
Alagoas. Não se esqueça também de deixar o like nesse vídeo, se ele foi relevante para você, compartilhar para outras pessoas, para que possa também chegar essa mensagem a outros, né? Se inscrever aqui no canal da FEAL TV, isso é muito importante, para a obtenção de mais conteúdos espíritas. Por hoje foi isso. Muito obrigado por terem nos acompanhado. Até a semana que vem e que a paz esteja conosco.